aí, meu irmão, belezinha? O deputado Isalci, inclusive, reivindicou de colocar algumas matérias dele e tal. Eu falei, olha, eu não participei da negociação. Pois é, eu não participei da negociação e, obviamente, Cardoso, obrigado, tranquilo. E, obviamente, que essa negociação deve ser feita. Pode cada um apresentar 4 projetos, a gente viabilizar uma reunião para ver se não tem aqueles que não são tão polêmicos, para poder estabelecer uma pauta. Aí vocês é que decidem, né? Ficou uma pauta que a gente tem que também pedir para reunir na hora do dia. Tá bom. Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Peniel. Senhor presidente, eu gostaria de fazer de Vossa Excelência uma indagação, considerando que nós tivemos uma reunião há cerca de uns 15 dias atrás, se não me falha a memória, em que Vossa Excelência havia declarado de sua disposição em afastar-se da presidência da Câmara, com o intuito de tratar da sua questão de saúde e também considerando a necessidade de produzir uma defesa, não só no âmbito da corregedoria desta casa, mas também em eventuais desdobramentos que pudessem ocorrer. E eu tenho acompanhado através da imprensa que Vossa Excelência amanhã estará se dirigindo à corregedoria da polícia, não sei se houve alteração nesse cronograma, para justamente esclarecer os fatos relativos à viagem naquela ocasião no barco na Amazônia. Eu queria, uma vez nós tivemos a oportunidade de fazer isso pessoalmente a Vossa Excelência, e eu acho que eu fiz na intenção de preservar muito mais do que querer constranger, e eu queria realmente aproveitar esse momento para dizer a Vossa Excelência que nós, embora sejamos solidários, no sentido de que Vossa Excelência tenha todo o direito de se defender, de se pronunciar perante as instâncias a respeito dessas acusações que estão pesando contra Vossa Excelência, eu gostaria que houvesse uma distinção bem clara entre o deputado Benício e seu posicionamento frente às denúncias e a própria Câmara Legislativa. De que maneira? Quanto mais esse assunto estiver vinculado com a direção da casa, com a mesa diretora, eu acho que acaba trazendo para a casa como um todo uma espécie de corresponsabilidade em qualquer posicionamento que vier se desdobrar dessa questão. Então, cabe a mim, procurando apenas o zelo, até para que Vossa Excelência se sinta muito mais confortável em tomar as providências cabíveis que são de direito, que são legais, manter essa atitude de abster-se de estar participando como presidente da casa até a solução definitiva, ou um veredito, ou um posicionamento conclusivo a respeito desse assunto. Eu quero só reiterar aquilo que falei pessoalmente na reunião, entendendo que essa é uma posição melhor para Vossa Excelência e para a própria casa, porque não cria qualquer tipo de relação entre a pessoa do deputado Benício Tavares e a instituição Câmara Legislativa. Eu gostaria, deputado Peniel Pacheco, de agradecer a sugestão de Vossa Excelência e dizer que, quando entrei com a minha ausência no atestado médico, essa ausência limitou-se ao prazo de 15 dias. Quero dizer que, nesse momento, cogitamos também a ideia de renovar a licença por mais 7 dias, mas não o fizemos porque entendo que, neste momento, eu não tenho nenhum problema de saúde, não tenho
nenhuma dificuldade médica e também gostaria que Vossa Excelência entendesse e também não aceito que eu seja punido sem antes haver a devida punição. Então, no meu ponto de vista, não há nenhuma hipótese do meu afastamento. Primeiro, o que existe assuntos que estão sendo debatidos nesta casa e assuntos que estão sendo debatidos ainda na Justiça num processo inicial e que, se isso fosse corriqueiro, a gente teria que haver o afastamento de muitas pessoas dessa casa, de membros da mesa, para que a gente pudesse, então, ter o critério de justiça. Eu quero dizer que pensei muito nessa posição e entendo que eu não posso sofrer uma punição antes dela ser oficializada. E quero dizer que, quanto ao aspecto da minha defesa, eu já o fiz, já estive hoje pela manhã prestando o meu depoimento, estou entregando na parte da tarde a minha defesa, rebatendo todos os pontos alegados pelo requerimento da bancada do PT e pelo requerimento do deputado Augusto de Carvalho, e entendo que, no meu ponto de vista, essa matéria, para mim, está plenamente superada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, a deputada está pedindo preferência, vai falar o mesmo assunto, e eu não devo ser também impedido de falar do mesmo assunto. Eu quero desejar boas-vindas ao deputado Benício e dizer o seguinte, Benício, nós estamos num processo de votação de uma pauta pré-definida, deputado Aguinaldo, em que Vossa Excelência pediu licença por motivo de doença, e, naturalmente, eu acho até que doença não é nem regimental. Doença é doença. Tanto faz ser deputado, como qualquer outra função, ele tem o direito de se ausentar. Vossa Excelência está em processo de investigação na casa, bem como diversos deputados aqui dentro. Não tem decoro parlamentar 1, decoro parlamentar 2, decoro parlamentar 3, decoro parlamentar 4. E num país, senhor presidente, que eu vejo e que nós lutamos pela transparência, pela ética, nós tivemos recentemente, para preservar uma instituição de maior relevância neste país, que é o Banco Central, a Casa da Moeda, a casa do homem que assina o papel moeda, não é só do nosso país, nós vimos uma medida provisória para prevenir um HC antecipado, justamente para preservar a instituição. Se Vossa Excelência acha, dentro da sua convicção, como homem público, já foi por 2 vezes presidente dessa casa, ou 3, se não me lembro, e eu tenho dito aqui que eu já passei, deputado Aguinaldo, foi Salviano Guimarães, Lúcia Carvalho, Pirineus, Vossa Excelência, Magela, todos os presidentes desta casa, eu já tive a felicidade de conviver com todos. Agora, se Vossa Excelência, que é do foro íntimo, que conhece a gravidade da situação, cometeu ou acha que está impedido, Vossa Excelência tem que declarar impedido. Até porque quando julga um colega aqui dentro, a própria legislação diz, olha, quando é assunto do meu interesse, se eu me sentir impedido, eu tenho que declarar impedido. Vossa Excelência acabou dizendo que se sente habilitado, se sente à vontade para estar diante da nossa casa. Então, nós não estamos votando aqui o processo de julgamento antecipado. Nós temos aqui alguns deputados denunciados por decoro parlamentar. Se for o caso, deputado, podemos promover uma sessão, diz que tem sessão secreta, mas eu não acredito em sessão secreta com deputado, que é o bicho que mais fala, que mais tem vontade de aparecer na imprensa. Eu gostaria que nós promovêssemos uma reunião e disse, olha, nós agora vamos pedir que fulano se afasta e que nós podemos colocar até um presidente ad hoc para que possa dirigir as casas. Mas eu me sinto muito à vontade, senhor presidente, de estar aqui, vendo Vossa Excelência trabalhando. Desejo recuperação de saúde de Vossa Excelência.
Agradeço as palavras do líder do PMDB, deputado Odilon Ares. Deputada Arlete Sampaio. Deputado Benício Tavares, de todas as coisas que eu vi no seu discurso, eu concordo com duas delas. A primeira é que não devemos antecipar nenhuma punição a Vossa Excelência, na medida que os processos que correm no Tribunal de Justiça ainda não estão concluídos. A segunda questão com a qual eu concordo é que o senhor não deveria estender a sua licença médica, tendo em vista que o senhor se sente bem em termos de saúde. E que a extensão do atestado médico, evidentemente, causaria problemas para o próprio médico que estivesse atestando de maneira indevida esse atestado. Entretanto, eu não posso concordar com Vossa Excelência em desconhecer que há um processo em curso, que é diferente completamente do caso dos outros parlamentares que têm processos, representações na Comissão de Ética, mas que não têm processo na Justiça. Eu faço uma diferença clara entre a manutenção do seu mandato, que é absolutamente justo que seja mantido, enquanto se transcorre todo o julgamento na Justiça e na Comissão de Ética e na Corregedoria. Mas eu discordo, e nós tivemos a oportunidade, como bancada do Partido dos Trabalhadores, dizer a Vossa Excelência, em sua casa, que do ponto de vista da bancada era inaceitável que o senhor permanecesse à frente da presidência. Por quê? Porque o presidente detém o poder, e nesta casa, mais do que em outro lugar, porque é absolutamente presidencialista, tem o poder de assinar atos, de tomar decisões, muitas vezes até sem ter ouvido a mesa. E essa possibilidade, obviamente, constrange a apuração que a Corregedoria faz, que a Comissão de Ética possivelmente irá fazer. Nesse sentido, presidente, nós defendemos naquela ocasião a Vossa Excelência e no final da nossa conversa, Vossa Excelência nos disse que achava que deveria permanecer afastado, nós acreditamos nisso. Queremos dizer que nós não concordamos que nesse momento Vossa Excelência reassuma a presidência em função de preservar a imagem da Câmara Legislativa até que esse processo seja minimamente encaminhado dentro da Câmara Legislativa, de maneira adequada. Nesse sentido, naquela ocasião, nós havíamos anunciado a possibilidade de requerer o afastamento de Vossa Excelência do cargo do presidente, retiramos esse requerimento em função da conversa que mantivemos com Vossa Excelência. Nesse momento, nós vamos protocolizar esse pedido, tendo em vista a nossa discordância com a atitude que Vossa Excelência acabou de tomar, porque achamos que essa discussão no interior da Comissão de Ética e da Corregedoria, mesmo Vossa Excelência tendo feito a sua defesa, ela não está concluída, e que sua permanência na presidência da Casa constrange o bom andamento dos trabalhos no que diz respeito à Comissão de Ética e à Corregedoria. Então, essa é a nossa posição. Nós estamos aqui publicamente reiterando aquilo que já havíamos conversado com Vossa Excelência. Muito obrigado. Caríssima deputada Arlete Sampaio, eu respeito a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores. Agora, gostaria também que o partido respeitasse a minha posição. Eu me encontro com a minha saúde perfeita e não posso ficar em casa quando a gente ouve tanta coisa pela imprensa e ficando em casa apenas ouvindo as pessoas falar e sem ter o direito de estar aqui para falar também, para debater, para colocar alguns pontos que precisam ser colocados e começar a discutir concretamente alguns fatos. E se eu pudesse dizer mais, eu diria que como é engraçado que, de repente, eu tenho que assumir uma punição, que é me afastar da presidência, passando a impressão que haveria alguma culpa para o deputado Benício Tavares. Então, quero afirmar mais uma vez, não aceito culpa e não vou passar recibo. Estou aqui para dizer que, na mesma forma
e, na mesma medida, vou discutir o tema, seja ele da maneira que vier. Se vier da maneira política, vamos discutir da maneira política. Se vier de outra maneira, vamos discutir também. Porque eu não posso aceitar o conselho dos colegas, fique em casa, se afaste. E aí, todo dia, eu vejo notícias na imprensa, deputado falando A, deputado falando B, deputado falando isso, falando aquilo, e, meu amigo, eu não vou ficar em casa ouvindo os deputados falar, eu também quero falar. Eu fui eleito nesse pleito, tive 26 mil votos, fui eleito presidente nessa casa e não vou me afastar. Pode fazer requerimento, pode fazer pedido, pode fazer o que for. Enquanto eu tiver o apoio da nossa bancada, eu não me afastarei da presidência. E, primeiro, quero deixar claro, não haverá, da minha parte, nenhuma interferência no trabalho do corregedor ou no trabalho da comissão de ética. Porque, se fosse assim, todos nós teríamos que nos afastar, porque, obviamente, todos nós exercemos uma influência aos colegas que fazem parte do órgão que é de corregedor e de comissão de ética. Então, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que acreditar nas pessoas e não desacreditar. Nós temos que acreditar que a nossa verdade é a verdade que prevalece e não a verdade daqueles que estão sendo colocados. Quando é uma verdade colocada nessa casa, por que ela tem que ser questionada? Por que essa verdade tem que ser colocada em dúvida? Não é verdade? Por quê? Então, no momento certo, vou entregar a minha defesa a todos os parlamentares, rebato todos os pontos e quero dizer que me sinto muito à vontade para dizer que não tenho absolutamente nada a esconder sobre esses fatos. Vou debater, vou discutir, vou colocar as minhas posições. Por quê? Porque fui eleito para exercer o meu mandato e fui eleito pelos deputados para exercer a presidência. Então, até que se mude a ordem natural desses fatos, eu estarei aqui na presidência. Deputado Vigão. Senhor presidente, em nome do PP, Partido Progressista Brasileiro, eu quero trazer as nossas homenagens a Vossa Excelência e lhe dizer que nós o recebemos aqui com muita satisfação e quero ainda reiterar a Vossa Excelência que o meu entendimento é que não deveria ter saído em momento algum pelo constrangimento. Mas todo político que passa por alguma dificuldade e que momentaneamente tem a mídia ao seu encalço, é bom que a pessoa se restabeleça por um determinado tempo, mas não vejo nenhum constrangimento ou nenhum problema Vossa Excelência vir honrar com um compromisso pelo qual Vossa Excelência assumiu quando eleito presidente dessa casa. Então, se algum exagero for feito, nós estaremos aqui para 24 horas, naturalmente, avaliar se está sendo feito alguma coisa, se Vossa Excelência está exercendo o seu poder de presidente em detrimento de uma ação ou de outra. Mas enquanto isso não ocorrer, a presunção de qualquer pessoa, e até constitucional, é que ninguém é criminoso até que seja provado o crime. Que eu saiba, Vossa Excelência não matou ninguém, não foi proposto isso, não roubou ninguém, não fez nada que pudesse, a não ser essa falácia dessas meninas, dessas moças, que no meu entendimento Vossa Excelência estará dando explicação a partir de hoje para todos nós e para a mídia. Quero reforçar a minha posição, dizendo que o seu lugar é aí onde o senhor está. O senhor foi eleito para presidir essa casa e, como tal, deve fazê-lo até o dia e o último momento em que deve honrar o seu mandato, pelo qual Vossa Excelência foi eleito. E se alguma coisa ficar aprovada, senhor presidente, outras medidas serão tomadas
nós parlamentares falaremos com Vossa Excelência. Mas até então, julgar pressupostamente pelo fato de julgar não é correto, não é justo, porque a verdade é uma só, ela não prevalece de várias formas. Até que ao encerrar aqui o nosso breve pronunciamento, eu quero dizer a Vossa Excelência que entre a palavra daquelas pessoas e a vossa, eu fico com as palavras de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Vigão, e agradeço em nome do Partido do Progressista. A palavra, deputado Chico Vigilante. Deputado Benício Tavares, eu vou repetir para Vossa Excelência aqui na presença de todos o que eu já disse na sua casa. Vossa Excelência foi eleito para ser presidente da Câmara Legislativa. Mas Vossa Excelência não estava numa missão da presidência da Câmara Legislativa. Vossa Excelência não estava numa missão de deputado. Vossa Excelência estava numa missão particular, que cabe tão somente a Vossa Excelência responder pela missão particular que Vossa Excelência estava envolvido. Não cabe ao Poder Legislativo responder por isso. Estaríamos todos nós aqui, nesse momento, até prestando solidariedade, se Vossa Excelência tivesse feito algum ato, enquanto presidente do Poder Legislativo, em defesa do Poder Legislativo. Mas Vossa Excelência não estava numa missão do Poder Legislativo. Vossa Excelência estava numa missão particular e que a maioria absoluta dos deputados não sabiam. Nem sequer se Vossa Excelência tinha ido para lá, para a tal da chamada pescaria. Vossa Excelência não foi eleito, enquanto presidente, para pescar. Mas nos seus horários de folga, Vossa Excelência faz o que quiser da sua vida. Eu disse, e vou repetir, deputado Benício Tavares precisa provar que não estava envolvido naquele assunto. Porque esse é o principal problema desse país hoje. É o que mais se fala. E o deputado Benício Tavares é presidente de um poder, que na escala sucessória poderia até ser governador do Distrito Federal, desde que tivesse a vacância do governador e da vice. Portanto, o que não pode é o presidente misturar a função de presidente com a função individual do deputado. Não estaríamos nenhum de nós aqui falando qualquer coisa se o deputado Benício Tavares tivesse voltado aqui hoje, ou no primeiro dia, enquanto deputado. E tivesse sentado aí por direito o vice-presidente, assumindo a função da casa, de presidente da casa. O que está se discutindo nesse momento é a situação de misturar o papel individual do deputado com a instituição. Nesse momento, os olhos do país, a imprensa está voltada não para o deputado Benício Tavares, mas para o presidente da Câmara Legislativa. Se estivesse aqui, sentado aqui embaixo, estariam voltados para o deputado Benício Tavares. A instituição estaria preservada. Ninguém quer a punição sumária. Ninguém quer a expulsão do deputado. Nós queremos a apuração. Queremos a apuração. E repito que tive a oportunidade de dizer para Vossa Excelência, agora eu digo de público. Se ficar provado que Vossa Excelência não está envolvido com aquele assunto, eu serei o primeiro a dizer aqui. Agora, se ficar provado, e cabe tão somente a Vossa Excelência provar que não estava, não me cabe provar que Vossa Excelência não estava envolvido, cabe a Vossa Excelência provar que não estava envolvido. Se não provar, eu estarei trabalhando pela cassação do seu mandato, repito, porque é inaceitável. Sei o quanto que é doloroso esse tipo de acusação, sei que Vossa Excelência, mais do que ninguém, tem a obrigação de provar que não estava, precisa provar que não estava. Agora, o que nós pedimos, e Vossa Excelência tinha até dito que era possível, é que não misturasse, sabe, deputado Gin, a questão da instituição com o problema particular do deputado. O problema não é do presidente, é do deputado. O problema não é da casa, não é da instituição, é do deputado. E não venham querer misturar nesse mesmo rolo as outras representações que estão aí, porque a maioria é bobagem.
Muito bem. Pela ordem. Eu gostaria de dizer ao deputado Chico Vigilante, deputado Chico Vigilante, é interessante, cabe ao deputado provar. É uma coisa interessante. Eu sempre vi, pelo menos eu ouvi muito isso, que cabe quem acusa fazer as devidas, apresentar as provas para culpar alguém. E, no entanto, agora se inverteu os valores. Mas não se preocupe que à tarde, às 5 horas da tarde, eu vou entregar a minha defesa e quero dizer com absoluta segurança que eu tenho a convicção que os fatos que ali estão colocados trará a tranquilidade para essa casa e deixará absolutamente transparente que estive num pacote que seria um pacote de pescaria e que, infelizmente, envolveu outros fatos e que em nenhum momento, eu deixo isso claro e vou apresentar na minha defesa, participei e concordei com os fatos ali apontados. Então, para dizer ao nobre deputado que é muito fácil, olha, você fica em casa, olha, você... E o cacete comendo, A imprensa todo dia ouve um deputado colega e o colega diz lá, olha, mas há indícios, olha, mas há isso, olha, mas há aquilo. É muito fácil, não é verdade? Você lê o jornal e o jornal está cheio de comentários dos nossos colegas deputados. Então, meu amigo, diz um ditado, se é luta, nós vamos lutar. E se é guerra, nós vamos guerrear. Não adianta os deputados vir aqui que é melhor ficar em casa, porque eu não vou ficar em casa. Pode entrar com pedido, pode fazer pedido de afastamento, pode fazer o pedido que quiser, tá certo? Eu vou usar as instâncias competentes para rechaçar todos os pedidos. Se por acaso alguém vier aqui a público e dizer que eu estou na presidência, usurpando o papel de presidente para influenciar a decisão A ou decisão B, aí eu me rendo aos argumentos apresentados pelos parlamentares. Mas enquanto isso não ocorrer, enquanto a Justiça e o próprio Ministério Público, que iniciou diligências para saber os fatos, enquanto nessa casa se inicia apenas uma análise prévia do corregedor, eu não assumo papel de culpa nenhuma. E também devo dizer aos senhoras e senhores, lamento que alguns parlamentares, ao invés de acreditar na palavra de um dos seus colegas, preferem acreditar na palavra de outras pessoas que, no meu ponto de vista, não mereceria tanto crédito que essa casa tem lhes dado. Então, me sinto muito à vontade, não vou passar recibo de culpado, vou estar nesse plenário debatendo o assunto com qualquer parlamentar e não quero fazer aqui nenhuma consideração a respeito dos comentários que ouvi durante esse mês. Mas quero, nesse exato momento, pedir aos parlamentares que a gente possa usar esse microfone e a gente possa debater as questões frente a frente e que a gente possa colocar as coisas com muita clareza. E, aproveitando a oportunidade, eu devo dizer que, até que se prove o contrário, nesse país todo mundo é inocente. E aqui não se pode inverter o papel das coisas para dizer que eu sou o culpado. Não, eu tenho que provar que não sou culpado. Não é esse o papel que nós temos que fazer. Nós temos que analisar os fatos,
e verificar aquilo que está acontecendo e que algumas pessoas talvez já se conscientizaram. Querem colocar o deputado Benício como um super-homem, e até agradeço à imprensa por causa disso. Querem colocar o deputado Benício como a pessoa mais capaz dentro dos homens. Eu até que agradeço isso. Querem dizer que eu tive a oportunidade, em 15 horas, de ter mantido relações com 8 mulheres. Eu até agradeço a esse brilhante papel que a imprensa está fazendo. Eu até agradeço quando passo no shopping, que uma pessoa passa por mim, poxa, deputado, você está forte, hein? Eu até agradeço. Agora, quero dizer a vocês que não me relacionei com nenhuma dessas pessoas. Nenhuma dessas pessoas. E acho engraçado que se qualquer homem que está aqui presente fizer um pensamento, saberá claramente que é impossível qualquer um dos senhores que estão aqui manter relações com 8 mulheres durante um prazo de 15 horas. Mas ninguém faz essa conta. Não é verdade? Todo mundo coloca no jornal. E eu até, alguns já me batizaram. Olha, esse caboclo é forte. É forte mesmo. E até, voltando um pouco para o plano da brincadeira, eu acho que eu vou abrir uma loja e começar a dar receita. Começar a dar receita para que os caboclos possam estar mais firme com as suas mulheres. Porque eu já vi muita gente falar da capacidade das pessoas, mas ninguém chegou e disse assim, mas será que isso é possível? Será que é viável? Será que tem condições? Será que tem viabilidade uma sugestão dessa? Ou será que isso pode ser uma questão que não está muito bem explicada, uma questão que pode ser alguma artimanha, alguma coisa que está por trás disso? Não é verdade? Então, acho que a gente tem que interpretar os fatos. E eu pergunto aqui, se tiver algum homem que possa ter essa capacidade, que se apresente. Apresente. Eu, num primeiro momento, eu devo dizer mais, liguei para o diretor da Polícia Civil do Distrito Federal, Dr. Laerte Bessa, para que ele entrasse em contato com a delegada de Manaus e que eu me colocava à disposição para realizar todas as perícias necessárias para comprovar que eu não tive nenhuma participação com os fatos ali apontados. Eu pergunto aos senhores, eu fui chamado para fazer essa perícia? Não. Não interessou fazer a perícia. Por quê? Eu pergunto aos senhores. Por que não foi feita a perícia? Não é verdade? Deveria ter sido feito. Ora, se existe um fato, temos que apurar. Temos que fazer a perícia. Não é verdade? Mas a perícia não interessava. A perícia iria demonstrar que o parlamentar não teve nada a ver com os fatos ali abordados. Mas no momento certo e na hora certa, nós estaremos novamente, como reafirmamos hoje, à disposição para realizar as perícias necessárias e ficar claro que eu não mantive nenhum contato com nenhuma das pessoas a bordo daquele barco. E quero dizer que, além disso, tive a oportunidade de reafirmar e solicitar a saída das pessoas daquela embarcação. Então, por isso, eu tenho absoluta tranquilidade de estar aqui nesse momento e dizer às senhoras e os senhores que volto a essa casa com a tranquilidade, com a consciência tranquila de que não fiz absolutamente nada de errado em relação aos fatos apontados. Estou certo de que todas as senhoras e os senhores terão a oportunidade de desvendar esse mistério e saber, efetivamente, que o parlamentar
Benício Tavares não pode ser imputado nesse momento como super-homem. E quero dizer que, apesar do desempenho dos nossos atletas paralímpicos, né, e que ganharam mais medalhas do que os outros, quer dizer, o parlamentar Benício não tem condições de receber essa medalha de atleta sexual. Com a palavra, deputado Chico Leite. Nobre deputado Benício, colegas, eu, na verdade, não venho a essa tribuna falar sobre o mérito. Sempre fui e serei por toda a minha vida defensor do devido processo legal. Defensor de que o direito de defesa é sagrado. Fundamentalmente, o princípio da presunção de inocência, que hoje é explícito na Constituição, deve ser respeitado com relação a todos os cidadãos e com relação a todos os processos e a todos os supostos delitos. Mas, deputado Benício, eu preciso fazer uma ponderação que tive a oportunidade de fazer a Vossa Excelência pessoalmente, tive a oportunidade de fazer pelo jornal, tive a oportunidade de fazer a alguns colegas na casa, tive a oportunidade de fazer na nossa reunião de bancada. Isso eu disse a Vossa Excelência, na única vez que tivemos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente com a bancada, eu disse isso a Vossa Excelência. No nosso entender, Vossa Excelência pode e deve estar aqui quando se propôs a renúncia. Eu fui contra, porque ninguém pode ser obrigado ou a produzir prova contra si ou a precipitar culpas, seja a título de que seja. Isso não existe no Estado Constitucional Democrático. Mas o que eu disse naquela ocasião, e repito agora, apelando, é que, em verdade, queremos que Vossa Excelência possa estar aqui debatendo o tema e se defendendo. E se defendendo por todos os instrumentos de direito, instrumentos constitucionais e instrumentos políticos. O problema é que, quando o sujeito dessa suspeita efetiva é o presidente de um poder, é todo o poder que passa a estar suspeito, a estar processado e a estar julgado. A volta de Vossa Excelência à presidência faz com que nós tenhamos uma situação, primeiro, de presunção, por exemplo, de suspeita daqueles que investigam, que estão vinculados à presidência, como a corregedoria, como a presidência das comissões. Faz com que, para além disso, haja constrangimento para a instituição, constrangimento para os órgãos investigadores e prejudique, inclusive, na sagrada defesa de Vossa Excelência, que eu posso até discordar dela, mas que defenderei que ela exista até o último segundo da minha vida, como efetivamente dizia o justo filósofo francês Voltaire. Então, presidente Benício, o que digo a Vossa Excelência agora, nesse momento, e aos colegas, é o que já disseram outrora, que Vossa Excelência deveria, uma recomendação, afastar-se do cargo de presidente até que as investigações cessassem. É isso. Não se trata de assunção de culpa, mas de deixar que todos os órgãos investigadores fiquem à vontade e que o próprio poder tenha na sua condução e na sua direção aquilo que os representados aguardam de nós. Nós queremos Vossa Excelência aqui debatendo, discutindo, se defendendo. Não admitimos a precipitação de acusações meritórias, porque defendemos o sagrado direito de defesa e defendemos o devido processo legal. Só há acusação legítima quando há defesa possível. Mas o retorno à presidência, senhor presidente, coloca em xeque, em realidade, todo o poder. Eu já tive a oportunidade de dizer isso a Vossa Excelência pessoalmente e agora deixo registrado nesse microfone, senhor presidente. Ok. Obrigado. Eu peço desculpa a vocês, que eu estava meio carente do microfone, mas eu peço desculpas por ter falado tanto e agora vou apenas ouvir as pessoas que estão inscritas para que a gente possa dar continuidade à nossa sessão. Questão de ordem, senhor Deputado presidente. Odilon Aires. Senhor presidente, eu como sempre tenho dito, lamento esta pescaria, porque diversas já aconteceram. Não nessa formalidade ou não com esse objetivo, talvez, de alguns outros pescadores. Sempre conversa de pescador não é tão feliz, mas eu acredito que Vossa Excelência está contando aqui uma história de uma viagem que foi envolvida com pescadores e umas meninas, talvez.
Agora, nós não vamos discutir esse mérito. O que nós queremos deixar para Vossa Excelência, senhor deputado, é que nesta casa, a primeira cassação de um deputado que surgiu aqui foi do deputado João de Deus. Para se caçar o João de Deus logo no início, e eu estava ali no cafezinho, e nós impedimos a cassação do deputado João de Deus. Em seguida, a cassação, ou melhor, antes a cassação do deputado Pedro Celso. Às vezes a gente esquece, né? Pedro Celso chega aqui um requerimento, pedido de cassação do deputado Pedro Celso. Me reserva o direito de não falar por quê, mas também não foi esse caso. Agora, o que se vê por aí, de repente nós vamos caçar agora 17 deputados aqui dentro, porque tem denúncia de 17. Eu até fiz, mês de março, eu pedi à presidente do Conselho de Ética uma certidão que não tramita aqui na casa, processo em outro lugar, a meu respeito. Eu tenho uma certidão. Não tem que andar com uma certidão na mão. Olha, eu não sou processado, não sou denunciado, que de repente não pode nem vir aqui. Eu digo para o senhor, deputado, presidente, nós somos uma bancada de deputados que, às vezes, é melhor Vossa Excelência estar aqui reunido, deputado, do que deixar 3 ou 4 ou 5 reunidos por aí, que você não sabe o que vai acontecer. Essa casa não é só mostrar que é transparente, tem que ser transparente. E a sua posição aqui é dizer que não deve. Desse chamamento do enfrentamento com 8 ou 10 ou 15 mulheres, Vossa Excelência já convidou muitos, tem desses que não topa nem com mulher, nem com nada. Mas Vossa Excelência tem todo o direito de dizer o seguinte, está aqui, estão confundindo o processo de investigação com a denúncia, tem tão somente uma denúncia aqui nesta casa, foi para a corregedoria vai para a comissão de ética, a comissão de ética vai aplicar ou não aquilo que for dentro do trâmite legal do processo. Se for para fazer esse pré-julgamento, eu fiz um convite. Vamos chamar todos os denunciados e vamos reunir, dizer, olha, vamos chamar os suplentes para cá? Ou vamos caçar? Que punição nós vamos aplicar? Enfim, eu faço um apelo que esse assunto, a Vossa Excelência presente, é até para que possa dar transparência, deputado Benício. Já conhece muito, infelizmente, como se trabalham os colegas, alguns colegas. Às vezes gosta eu até pedi, olha, não vamos usar o Benício, um caso de pescador, para se promover. Também vai pescar, então conta as pescarias que já tiveram, é muito mais simples, é muito mais fácil, de forma que eu quero dizer que o deputado Benício tem aqui uma denúncia. E essa denúncia está sendo investigada lá no Estado e que não deixou se envolver um vice-governador. A CPI, deputado Benício, da prostituição no Congresso Nacional, não conseguiu indiciar um vice-governador. Agora quer puxar a CPI do Congresso Nacional para cá? Aqui não. Nós vamos dizer, Vossa Excelência, que nós não estamos aqui para protegê-los, nós estamos aqui para buscar a verdade. E toda a vida, toda a minha convivência com você, com Vossa Excelência, sempre foi um homem que prezou pela verdade, pela ética, responsável por seus atos aqui. Já visto que já é presidente a segunda vez na casa. Portanto, esse nosso espírito de estar aqui convivendo contigo não traz nenhum constrangimento para nós. Pode. Questões políticas aqui, sim. Quantas vezes eu não vou ali criticar o meu mesmo partido, que apoia outro partido lá, que não está fazendo um bom trabalho, o presidente do Banco Central, que tem uma medida provisória impedindo a investigação. Aqui ninguém está pedindo investigação, não. Aqui nós queremos sim investigar, queremos sim, tem a Polícia Civil investigando, tem a opinião pública investigando, tem até gente que já foi lá, disse que teve um delegado por lá também. Esse delegado não existe, não existe. Então está fácil falar sobre o assunto prostituição infantil. E muito cuidado, deputado, porque hoje, se for a questão do Estatuto do Idoso, um problema é que é idoso. A questão do Estatuto do Infantil é porque é infantil. Nós estamos aqui, não chegamos até agora, diz que morreram 5 mulheres. Não sabemos, não só sabe o nome de uma de menor. O nome é menor. Morreram 13. Não sabemos se é do sexo masculino ou feminino. Sabemos que, então, parece que o grande responsável por esse episódio é o deputado Benício. Então está na hora, Benício, de Vossa Excelência tomar uma decisão. Eu vou enfrentar e falar a verdade. É isso que nós queremos. Nós não estamos reunidos, nem o meu partido. Olha, nós caçamos aqui, o deputado Xavier foi caçado. Era do meu partido. Nós não estamos aqui para protegê-lo, até porque nós não conhecemos. Eu nunca fui pescar, Benício. Não conheço. Se eu conhecesse, que tem uns que desconhecem, tem know-how. Então chame esse que tem know-how para esclarecer os fatos. Aqui tem deputado que já foi pescar lá também. Lá passou no mesmo hotel, no mesmo restaurante, tiveram juntos. E aí, vem contar a história também? Entra com requerimento denunciando. Então, de forma que eu digo que esse enfrentamento, com humildade, não é com arrogância, até porque não é seu estilo,
Eu acho que é importante. Senhor presidente. Deputado Peniel, Vossa Excelência já fez uso da palavra, eu pediria só que fosse breve. Serei breve. Eu queria apenas dizer, senhor presidente, 3 coisas que Vossa Excelência falou, com as quais eu concordo absolutamente. Primeira, não há ninguém aqui que possa levantar a voz para dizer que Vossa Excelência está condenado ou que está culpado daquilo que eventualmente surgiu na imprensa. Segundo, não cabe a nós julgar o desempenho sexual de Vossa Excelência, até porque nós não temos nem know-how tecnológico para fazer isso. Não cabe à Câmara Legislativa avaliar se um parlamentar tem ou não um bom desempenho sexual. E terceiro, não estou pedindo, e ninguém aqui eu acho que concorda, que Vossa Excelência renuncie ao seu mandato ou que deixe de estar presente nesse plenário. O que nós estamos comentando é que há em curso nessa casa um processo. Esse processo pode ter um final e eu torço para que seja breve e que o desfecho desse processo seja no sentido de que Vossa Excelência não tem qualquer participação. Eu torço, com sinceridade estou falando isso, não cabe a mim nenhuma presunção de culpa a respeito do envolvimento ou não. Agora, Vossa Excelência está no comando de uma instituição. Vossa Excelência não é apenas um passageiro do barco chamado Câmara Legislativa. Vossa Excelência é o piloto do barco. Ou seja, tudo o que acontece nesse barco está sob o comando de Vossa Excelência. Se a corregedoria toma uma posição, quem está subordinado? O corregedor está subordinado hierarquicamente e regimentalmente ao presidente. Então, Vossa Excelência tem ao mesmo tempo a condição de ser investigado e a condição de ser o magistrado. E eu acho que isso não é coerente nem ético. Então, a minha grande preocupação não é se Vossa Excelência está condenado, se Vossa Excelência tem bom desempenho sexual, se Vossa Excelência é ou não, deve ou não deixar o mandato parlamentar. Não há nenhuma intenção nossa nesse sentido. Eu acho apenas que para garantir total isonomia, que é o que Vossa Excelência pretende, eu acho, nesse processo, que Vossa Excelência se abstivesse de exercer a presidência dos trabalhos desta casa durante o período em que a corregedoria deveria se manifestar sobre o caso. Agora, eu acho que nós não temos como botar a faca na garganta e dizer é obrigado a sair. Mas acho que nós podemos fazer esse apelo. Pelo menos isso, e aí eu peço que os deputados que me antecederam nos casse o direito de fazer uma ponderação de bom senso e baseado no princípio ético. Se nós não pudermos fazer isso, aí quem está sendo caçado é a gente, senhor presidente. Está invertendo aqui o ônus da prova. Quer dizer, nós é que vamos ter que provar que Vossa Excelência é culpado, ou que Vossa Excelência fez ou que não fez. Nós estamos aqui apenas aguardando os fatos. E é o papel que nos cabe. Então, finalizando, eu não quero aqui que isso vire um caso de inimizade, de confronto pessoal. Em nenhum momento me posicionei nesse sentido, mas acho que, do ponto de vista de ser Vossa Excelência o magistrado dessa casa, e nós, embora aqueles que votaram ou que não votaram, têm que reconhecer que democraticamente Vossa Excelência foi eleito para ser presidente, exatamente para estabelecer esse comando na casa. E agora esse comando, de alguma maneira, incide sobre as ações da corregedoria, da comissão de ética, etc. Então é nesse sentido que eu fiz o meu apelo. Se Vossa Excelência entender como um apelo sensato, eu vou ficar feliz. Se não entender, eu terei apenas que lamentar, mas é um direito que eu tenho de me posicionar. Deputado Peniel Pacheco, eu agradeço o apelo de Vossa Excelência, respeito a sua posição e tenho a certeza que ouvi com muito carinho as palavras de Vossa Excelência e sei que fala com o coração, não é com nenhuma intenção de inimizades ou qualquer que sejam as ponderações dos parlamentares. Eu tenho absoluta convicção nisso, que é o que acham melhor, o que desejam, etc, etc. Pode ficar certo que não é esse o nosso entendimento de que exista qualquer teor nesse sentido de haver inimizades ou questiúnculas que estão sendo colocadas. É uma posição e eu respeito a posição de Vossa Excelência. Senhor presidente. Deputada Arlete. Para mim e para nós da bancada do Partido dos Trabalhadores, é um imperativo ético não banalizar o crime de turismo sexual.
é o imperativo ético não banalizar a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para nós, senhor deputado, não interessa se o senhor praticou ou não sexo com qualquer uma das mulheres lá dentro, e não interessa esse debate machista de quem é mais ou menos viril. O que interessa a nós é saber se Vossa Excelência sabia ou não que se praticava dentro daquele barco turismo sexual e exploração de crianças e adolescentes. Este é o ponto para nós crucial. Então, deputado, eu quero dizer a Vossa Excelência que, sabiamente, o nosso próprio regimento interno, no seu artigo 42, parágrafo 2º, diz o seguinte: o presidente, para tomar parte em qualquer discussão durante as sessões, deixará a presidência, reassumindo-a somente após o encerramento da discussão da matéria. Portanto, presidente, o senhor há de convir que esse dispositivo do regimento interno considera de maneira muito clara que o senhor não pode estar aí como presidente neste debate em que a Vossa Excelência é a figura central do que nós estamos fazendo o debate. É nesse sentido que nós não queremos, senhor presidente, em nenhum momento pedimos isso, que o senhor se afastasse como parlamentar desta casa. O senhor tem o direito e o dever até de se defender. Agora, o que o senhor não poderia e não deveria era exercer a presidência enquanto tiver em julgamento esse processo contra Vossa Excelência na Corregedoria e na Comissão de Ética. E aí, senhor presidente, nós temos visto em todos os poderes constituídos que, exemplarmente, toda vez que um juiz é posto na berlinda, ele pede para se afastar, para não atrapalhar o julgamento. É assim que se deve proceder quem não teme nenhum tipo de investigação, presidente. Então, veja bem, para concluir a minha fala, eu creio que nenhum de nós deseja crucificar Vossa Excelência, nem condená-lo antecipadamente. A única coisa que nós queremos saber é exatamente, o senhor sabia ou não que havia turismo sexual e exploração de crianças e adolescentes no barco? Enquanto essa resposta não for respondida adequadamente, não com a sua versão apenas, mas com a apuração dos fatos, para nós é inaceitável que o senhor continue presidindo a Câmara Legislativa, continue tendo a prerrogativa de assinar atos administrativos dessa casa. Eu respeito a posição da deputada Arlete. Agora, obviamente, tenho divergências em relação aos assuntos que ela colocou. Mas, como eu já falei demais, vou permitir ao deputado Chico Floresta que também faça uso da palavra. Bem, senhor presidente, nós, nesse período longo já de convivência que tivemos aqui nessa casa, nós sempre tivemos uma imagem de Vossa Excelência do equilíbrio. Uma imagem de uma pessoa que sabia discernir no momento, principalmente nos momentos difíceis que essa casa já passou, discernir bem e tomar decisões que foram importantes nesta casa. Infelizmente, neste momento, nós estamos passando uma quadratura em que a figura do presidente se confunde com a figura do parlamentar Benício Tavares. E tenho certeza, senti e prestei muita atenção na fala de Vossa Excelência, senti muita mágoa na fala de Vossa Excelência em relação a comentários que foram feitos por parlamentares, inclusive a imprensa, que, segundo ainda as palavras de Vossa Excelência, demonstraram, de certa forma, um pré-julgamento. Talvez isso tenha precipitado a sua decisão de retornar à presidência da Casa. Mas, como bem disse o deputado Peniel Pacheco, eu acho que nessas horas é que nós conhecemos os homens, conhecemos aqueles que têm uma postura que enobrece e dignifica. E eu tenho certeza de todos os discursos que ouvimos aqui, daqueles de nós que somos de oposição, que Vossa Excelência tem até uma certa tranquilidade, de que tudo que foi dito vai ser avaliado com precisão, vai ser analisado sem parti-pris, vai ser analisado sem um pré-julgamento de culpa. No entanto, creio que não ocorre o mesmo dentre os pares de Vossa Excelência. E acho que talvez por isso
essa decisão tenha sido tomada. Mas eu quero me somar a todos os nossos parlamentares que, neste momento, seria importante que Vossa Excelência continuasse aqui como parlamentar neste momento, mas que a presidência, porque a presidência é uma figura representativa. A presidência é uma figura que espelha todo um poder, conforme já foi dito aqui. Mas que essa presidência, neste período de decisão deste processo, que ficasse nas mãos do deputado Gin Argelo, para que Vossa Excelência pudesse, neste plenário, se defender com muito mais denodo e sem a possibilidade de qualquer outra intervenção externa que viesse a questionar o comportamento de Vossa Excelência. Esta é a posição que a nossa bancada tomou, com muita tranquilidade, e esperamos que este apelo que nós fazemos possa ainda ser considerado por Vossa Excelência. Eu agradeço as palavras do deputado Chico Floresta e o apelo que ele faz. E tenho certeza que ouvi com muito carinho as ponderações de Vossa Excelência, mas também aqui, como Vossa Excelência falou, sobre a gente segue aquilo que o coração dita. E nesse momento, o meu coração dita para eu ficar aqui e ter absoluta convicção que quem não deve, não teme. E quem não teme, não deve pagar. E quem não deve pagar, não deve também se ausentar da luta. Porque muitas pessoas entendem que o meu recuo pode representar que eu tenha culpa em relação aos fatos apontados. Então, agradeço o apelo de Vossa Excelência, mas continuo convicto e consultei muito os meus pares, a bancada do meu partido, a bancada que apoia, a bancada de apoio nossa, e tenho certeza que, ouvindo as ponderações dos colegas, hoje eu estou aqui para reassumir a presidência da Casa. Agradeço a Vossa Excelência. Presidente, a questão de ordem. Pois não, deputado Paulo Tadeu. Bem, senhor presidente, não vou aqui mais entrar diretamente no tema que já foi aqui discutido, porque ficaria até repetitivo, já que diversos parlamentares aqui falaram e que eu tenho total concordância com a intervenção dos mesmos. Mas quero, aproveitando então, já que nós estamos nessa sessão debatendo esse assunto, trazer para que a gente possa abertamente fazer esse debate mais uma situação que ocorreu hoje pela manhã. Eu fui procurado pela Rede Globo, que trazia uma situação de irregularidade com relação ao primeiro atestado médico que possibilitou o afastamento de Vossa Excelência, se eu não estou enganado, por 15 dias. O atestado médico fornecido pela doutora Ana Maria, ele traz um atestado onde lá vem, com muita clareza no formulário, Secretaria de Saúde. E nós sabemos que a doutora Ana Maria, ela é servidora dessa casa, cedida pelos órgãos da Secretaria de Saúde e pela própria Polícia Militar do Distrito Federal e que, portanto, está nesse momento exercendo uma função no Poder Legislativo. Além disso, também foi levantado um questionamento aonde, no próprio atestado médico, o setor ao qual a doutora estaria lotada seria a DRH. Eu não sei se é daqui ou a de lá, da Secretaria de Saúde. E essa situação acabou criando, na minha avaliação, mais um grande constrangimento para todos nós. Provavelmente Vossa Excelência, eu não sei até que ponto tem conhecimento disso, mas essa questão do atestado, que lhe possibilitou esses 15 dias de licença, sobre esse aspecto tem, então, indícios de irregularidades. E que eu, nesse momento,
indago a Vossa Excelência, né, se Vossa Excelência tem conhecimento disso, se tem alguma explicação, porque numa situação como essa, né, que Vossa Excelência, de uma maneira ou de outra, está aí hoje respondendo, está aí sofrendo, está inclusive preparando a sua resposta, todas as ações que venham no sentido de aprofundar ainda mais esse constrangimento para a Câmara, para a Vossa Excelência que ocupa a cadeira de presidência dessa casa. E aí eu quero dizer que a presidência dessa casa, sob esse aspecto, quer dizer que é legítima. Vossa Excelência foi eleito para essa função. Obrigado. Ninguém tem aqui que questionar. Vossa Excelência foi eleito democraticamente, conforme determina o regimento interno e a lei orgânica do Distrito Federal. A saída ou a permanência de Vossa Excelência é uma questão de foro íntimo. Não é uma questão, do ponto de vista da minha avaliação, que tem que ser trabalhada sobre a legalidade, até porque Vossa Excelência colocou, as apurações se iniciaram, não foram concluídas, enfim, mas é isso que foi dito pelos demais parlamentares. Isso que foi dito muito bem pelo próprio deputado Peniel Pacheco. O significado da presidência para o conjunto da sociedade e para o conjunto dessa casa. Então, eu quero, na realidade, dizer, falar rapidamente a respeito desse assunto, mas eu quero mais que Vossa Excelência aborde um pouco esse tema atestado médico que foi fornecido pela doutora Ana Maria. Olha, caríssimo amigo deputado Paulo Tadeu, em primeiro lugar, eu não conheço o atestado, não vi qual foi o formulário, estava em casa quando ele foi feito e foi encaminhado aos órgãos competentes da casa, que em seguida passou por uma junta médica desta casa que homologou o referido atestado. Sei apenas que, não sei também se isso, sei que esse assunto foi ventilado, mas confesso ao deputado Paulo Tadeu que não tenho aqui condições de saber esse assunto que Vossa Excelência encaminhou, como é que está. Quem parece que deu as declarações ou que falou sobre esse assunto foi o secretário-geral Arlécio Gasal, que falou sobre essa questão. Agora, sobre as ponderações, etc., eu não saberia dizer sinceramente. Eu sei que ela fez algumas solicitações e que eu as cumpri, realizei exames que foram determinadas por ela, esses exames foram feitos e, obviamente, o que ela pediu eu adotei. Agora, quanto à questão do formulário, eu peço desculpa a Vossa Excelência, que eu não sei como é que se deu a tramitação, eu nem vi e nem tive conhecimento a respeito desse assunto. Deputado Arlete, para encerrar... Só um comunicado breve, presidente. Em função da sua decisão de permanecer à frente da presidência da Casa, a bancada do Partido dos Trabalhadores vai se retirar dessa sessão, até porque nós precisamos debater a nossa posição definitiva diante disso. Muito obrigada. Vai falar o deputado Brunelli. Senhores pares, imprensa, amigos da galeria, eu vou falar sobre outra coisa aqui no nosso plenário. Eu gostaria de registrar aqui, como um dos representantes do segmento evangélico nesta casa, a minha preocupação com a decisão tomada pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, Rogério Schetti, ao ajuizar 5 ações diretas de inconstitucionalidade contra 54 leis aprovadas pela esta Casa Legislativa, que autorizam a desafetação e doação de terras públicas para instituições religiosas e filantrópicas. Reconheço que o Ministério Público tem o dever e o direito de zelar pela correta aplicação da lei, evitando abusos e irregularidades. Acontece que, nesse caso específico de doação de lotes para igrejas, estamos diante, ao mesmo tempo, de uma situação complexa e grave. Acredito que a melhor solução para o problema que passa pela recuperação por parte da Câmara Legislativa da competência legal
de propor a desafetação de áreas públicas é o diálogo. Diálogo entre os poderes constituídos. No caso em questão, onde está sendo arguída a inconstitucionalidade de nada menos do que 54 leis aprovadas nessa casa, é importante ter em conta que se trata de um fato consumado. Se for o caso de simplesmente desfazer o que já está pronto, mesmo tendo em conta os aspectos legais e constitucionais, será preciso responder a uma pergunta básica, senhor presidente, nobres pares. Como ficarão as igrejas, as instituições envolvidas que receberam os lotes doados e lá já estão funcionando? Terão de abandonar suas sedes e os seus locais de culto? Os seus lugares que desenvolvem suas ações sociais? Não existem respostas simples para tais questionamentos. Gostaria de aproveitar a oportunidade e propor aqui, senhor presidente, nobres pares, meu amigo Aguinaldo, de luta desse segmento, uma comissão especial pela Câmara Legislativa, com a participação de representantes de todos os partidos políticos, para que essa questão possa ser debatida e proporcionarmos novos caminhos a serem encontrados. Um debate público sobre a questão com a participação do representante do Ministério Público do Distrito Federal. Precisa ser realizado com urgência sobre a interveniência da presidência dessa casa e da mesa diretora. Nós, deputados distritais, independentemente de cor partidária ou opção religiosa, precisamos retomar essa discussão e termos elevados, sem radicalismo e nem ranços ideológicos. Senhor presidente, é claro que eu sei que o assunto hoje aqui foi outro, a imprensa está aqui vendo outro foco, mas nós não poderíamos deixar de colocar o nosso posicionamento. Deputado Wilson Lima, que é um fervoroso católico do segmento da renovação carismática, nós entendemos que nós precisamos hoje de uma ajuda, de um trabalho nesse sentido. Já foi instituído, senhor presidente, nessa casa, uma comissão nesse sentido. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse agilizar os nomes para que essa comissão estivesse trabalhando no sentido de encontrarmos uma saída, visto que a nossa casa, ela precisa e estará dando resposta aos assuntos sociais que tanto permeiam e tanto nos faz crescer. São as nossas palavras, meu muito obrigado a todos. Antes de convocar para uma reunião de líderes, onde estaremos discutindo a pauta, eu gostaria de agradecer à mesa diretora, na pessoa do deputado Gin Argelo, pelos trabalhos que ele vem realizando frente à mesa diretora. A presidência convoca a reunião dos líderes para discutir uma pauta já acertada pelo deputado, então, exercício Gin Argelo, com os parlamentares, para votação em próximas sessões extraordinárias. Está encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.